E eu não tenho pudor nenhum. Se o Goiás de fato chegar a anunciar todos esses jogadores que a gente tem expectativa, que tem negociações, como por exemplo o nome analisado do Alexandre Pato, seria sim, acho que a melhor janela de transferências que eu já vi do Goiás, desde que eu acompanho o Goiás diariamente, vamos colocar assim, desde 2013, tá? Daquele time já era muito bom, né? Acho que foi o último mercado ousado com contratações boas do Goiás, mas de lá para cá a gente não via isso, tá? Pode ser que o resultado seja o mesmo, o Goiás traga esses jogadores, gaste o dinheiro e não consiga subir. Pode, por quê? Porque o futebol ele é imprevisível mesmo, tá? Faz parte, mas pelo menos a preparação acontecia. Então, desta maneira, eu escalaria o Goiás basicamente assim, tá? Se todos esses jogadores, né, uns que já estão acertados, outras em negociações, a escalação seria Tadeu, Dieguinho, David Braz, Messias, Sander, Edson, Juninho e o Alex Teixeira, ou Regis, Paulo Baia, Rossi e o Thiago Galhardo. Para a Série A, esse time ficaria assim, tá? Em uma posição estável, que era o objetivo do clube no ano passado. Eu ficaria atento tranquilamente em duas opções pelas beiradas do campo. Vamos colocar que o Rossi não chegue, tá? Então eu buscaria para serem titulares 2 jogadores de velocidade, drible curto, velocidade, aqueles estilo Michael para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Goiás que não tem jogadores com esse perfil dentro do seu elenco. Além disso, eu tentaria buscar mais um segundo volante, um jogador que possa fazer, por exemplo, uma função semelhante à do Juninho, do Dieguinho, do Morelli, por exemplo, como foi na Série A do ano passado. Acho que mais um tá com esse perfil e outro camisa 10. Por exemplo, se o Alex Teixeira chegar junto com o Regis e tendo o Ivan Torres, tá legal, tá? Mas, por exemplo, não chegando o Alex Teixeira, eu também buscaria um outro jogador para o setor. Basicamente é isso. Além de um bom time titular, o Goiás precisa ter um bom elenco. E contratando esses jogadores, pelo menos os que têm negociações no exato momento já em estágio avançado, o Goiás teria um bom time reserva, bons suplentes, como por exemplo o zagueiro Lucas Ribeiro, o Sidmar, o Martin Rea, o Ian Souto, alguns deles também até deixaram o clube, o Cristiano para a lateral esquerda, volantes, o Wellington, o Marcão e o Edson disputando uma posição, até mesmo porque não, talvez jogando com 2, não sei, o Ivan Torres para a função de meio armador, o Ângelo Rodrigues e o Pedrinho. Por isso que eu buscaria mais um jogador de velocidade, tá? Pelo menos mais um para ser digamos, um bom reserva e um jogador titular caro nesse nível Rossi, tá? Nesse nível assim, porque o Goiás precisa e tem dinheiro. Não estamos falando de um clube que precisa enxugar a folha, que está endividado, está mal das pernas na parte financeira. Não, o Goiás pode gastar e deve fazer isso, já que se ficar para a Série B do ano que vem, será ainda mais complicado, tá? Porque esse ano o Goiás tem dinheiro. No outro ano, se ficar com esse time meia bomba, ele gasta parte do dinheiro e não entra com a mesma situação financeira na segunda divisão seguinte, já estando, né, na Série B por 2 temporadas. Então o acesso nesse ano é fundamental. Uma outra possibilidade de escalação é com o Márcio Zanardi utilizando, por exemplo, 3 zagueiros. Uma trinca com David Braz, Lucas Ribeiro e Messias, pô, tá bem legal. Você ainda teria como opções o Sidmar, o Ian Souto, o Edu, o Martin Rea, tá? Então, o Márcio Zanardi geralmente utiliza nesse esquema com 3 zagueiros, 2 pontas de velocidade, um armador, um outro jogador que chega mais à frente também como um centroavante, né? Um cara para fazer o pivô, um volante de maior marcação. Já gravei um vídeo falando sobre as atualizações, né, sobre o Márcio Zanardi, estilo de jogo e muito mais. Vou deixar esse vídeo na tela final. Então basicamente é isso. Todos esses nomes sendo confirmados, nem precisa chegar, sei lá, um pacotão com Galhardo, Pato e Alex Teixeira e Rossi. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas só pela movimentação e nomes certos como o do Thiago Galhardo, na minha avaliação, já é sim a janela de transferências onde o torcedor do Goiás mas cria uma boa expectativa. Parabéns ao Lucas Andrino, a diretoria do Goiás, que soube reconhecer o erro e agora está tentando consertar. Ainda dá tempo, porque o Goiás tem tradição, tem torcida, tem dinheiro, conhece o caminho das pedras,
na Série B. Sempre falei isso aqui no canal. Será o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta aposta do Goiás em contratar o técnico Márcio Zanardi, já oficializado neste último domingo, e um nome que eu gostei. De forma inicial, falei sobre as características básicas do Márcio Zanardi, mas quando tivesse uma confirmação, iria estudar um pouco mais sobre as suas escalações no São Bernardo, sobre as suas ideias e táticas, implantadas dentro do campo de jogo, se faz sentido ou não, daquilo que vinha também sendo acrescentado no Goiás ou não pelo técnico Zé Ricardo, tá? Então, de maneira geral, é uma aposta que o Goiás faz, que eu gosto, tá? Porque não tem como falar que não é uma aposta, tudo bem? Assim como eu usei o argumento que o Campeonato Paulista ele é sim uma boa amostra para clubes como o Goiás, que terá o desafio à Série B do futebol brasileiro, mas ainda é um técnico jovem, pode sim cometer erros, é natural, mas eu prefiro o Goiás apostar e errar, por exemplo, em algumas questões, como por exemplo, talvez ideias, talvez uma tomada de decisão que ele ainda não tem experiência no calor do momento, se tratando de Série B, não é, por exemplo, o São Bernardo, que com todo respeito, não tem como comparar em termos de estrutura, pressão, brigar por acesso, apesar que ele vinha fazendo isso já de forma consistente lá no ABC Paulista, então é outra realidade. Ainda assim prefiro essa aposta, um contrato de 2 anos também no Goiás, basicamente, até o final de 2025, o que mostra que a diretoria pensa assim no Márcio Zanardi a longo prazo. No São Bernardo, o que ele utilizou sobre, basicamente, esquemas táticos. Um 3-4-3, utilizando esses 3 zagueiros, algo que eu gosto sim no futebol, se ele for bem trabalhado. Um 4-2-3-1, esse esquema que até o Goiás de vez em quando vinha adotando com o Zé Ricardo, ou o tradicional 4-3-3, mas nessa temporada algo que chamou muita atenção foi de fato, de novo, esse esquema com 3 zagueiros, porque a princípio o torcedor pode olhar e falar, putz, mas então é um novo Zé Ricardo, novo Jair Ventura, ou Armando Evangelista, que também gostava de um esquema mais defensivo. Não necessariamente, porque o Márcio Zanardi ele usa esses 3 zagueiros justamente para dar maior liberdade para os laterais, da mesma forma para os pontas. Olha só o que ele disse em uma entrevista, em um pequeno trecho do canal 4 Linhas, acho que o nome do rapaz que apresenta é o Felipe, muito bom canal, indico para todos vocês. Ele falou o seguinte, que gosta de marcar com a bola e sem a bola, independente se o esquema é ofensivo ou defensivo, gosta também de analisar os adversários e montar a estratégia para não ser surpreendido, ficar com a bola o tempo todo e não rifar para o adversário. Acho que são tópicos que qualquer torcedor gostaria de ver sendo implantadas em seu time do coração. Então é sim, o São Bernardo que tem mais a posse de bola, em determinados momentos, vencendo um jogo, realidade de Campeonato Paulista, contra adversários muito mais fortes. É normal, abaixar também as suas linhas, é um time que marca muito bem o jogo aéreo, tanto para marcar quanto também no sistema ofensivo. O Zanardi, como eu falei, gosta de utilizar os laterais bem abertos em cada uma das pontas, o lateral direito avança muito, o lateral esquerdo também, até mesmo os zagueiros. Eu estava parando para analisar o mapa de movimentação, por exemplo, do Rafael Foster, canhoto que está na mira do Goiás, quanto também do Helder, o Helder Maciel vem fazendo uma excelente temporada, e os mapas de movimentação deles dão quase como um lateral, quase como um volante, tá? Então é natural também ver essa saída com os zagueiros com a bola dominada. Pode utilizar também um lançamento? Pode, porque o Zanardi gosta de usar também pontas com muita velocidade. Então, por exemplo, uma outra jogada, além desta triangulação, jogadores que sempre estão próximos um do outro, o Zanardi gosta, por exemplo, talvez de um lançamento, uma bola longa, utilizando também esse recurso, para o centroavante dar uma casquinha e buscar um ponto. Não é a jogada principal. A principal é de fato ter na posse de bola, tentando construir pelos lados e fazer um cruzamento dentro da grande área, muito povoado, onde o centroavante entra além dos 2 pontas. Então, normalmente, o São Bernardo que marcava muitos gols no Paulistão de cabeça, com cruzamentos do lateral direito, algo que o Goiás vai ter que buscar no mercado, ou até mesmo dos seus pontos. Então, quando cruza da direita, pode ser o lateral direito ou o ponta, cruzando para, por exemplo, o centroavante, o meia que entra ali dentro também, e o outro ponta, ou até mesmo o lateral esquerdo, fechando lá do outro lado. A gente deve ver sim muito isso no Goiás. Esta bola para dentro da grande área
sempre sendo uma grande arma, uma arma poderosa no setor ofensivo. Para ideias de posicionamento, de peças-chave, vamos colocar assim, ele sempre usa, além desses laterais ofensivos, um zagueiro canhoto que tem uma boa capacidade de construção, isso é muito importante no futebol, um volante pé de ferro, né, nessa temporada foi o Rodrigo Souza, e um centroavante também com essa característica de força física, para fazer o pivô e, como eu falei também, as bolas aéreas, essas casquinhas também funcionam muito bem no estilo de jogo do Márcio Zanardi. Falando na teoria, agora a gente tem que esperar também para dentro de campo. É um técnico que tem essa característica de ser um estudioso, né? Se preparar muito bem para as partidas, como ele mesmo utilizou as expressões que não gosta de ser o surpreendido na partida pelos seus adversários. Pode utilizar também um camisa 10 de movimentação, como foi, por exemplo, o Vitinho no ano passado no Campeonato Paulista, foi muito bem, eu lembro do Vitinho, ele pode cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um meio de muita mobilidade, isso ajuda também a ideia de jogo do Márcio Zanardi, que tem calma para tocar a bola, mas tendo a possibilidade de adiantar logo esse jogo e definir em poucos lances, ele vai utilizar desta artimanha, tá? Então, basicamente é isso, um time que gosta de ter a posse de bola, também não tem vergonha de recuar, tendo o placar ao seu favor, mas não vai fazer isso com 1-0 toda vez, tá? Pelo menos no cenário do São Bernardo, ele não tinha esta característica de retrancar após fazer 1-0, tá? Tanto é que, por exemplo, nessa temporada, pegando o número de gols, em 14 jogos, o São Bernardo marcou 15 gols e sofreu apenas 11, lembrando, no Campeonato Paulista, onde os adversários são do nível ou até superior ao Goiás, como por exemplo o Corinthians, o Mirassol, o Água Santa, o Santos, o Palmeiras. Então é o outro cenário, não estamos falando de qualquer estadual e sim o mais difícil do Brasil, por isso que dá para o torcedor ter um alento, uma referência em relação ao que pode esperar para um desafio de um técnico ainda jovem, 45 anos, em uma Série B do Brasileirão com um clube tão grande como é o Goiás. Nesse aspecto que eu disse que o Márcio Zanardi pode ser sim comparado ao Armando Evangelista, é que ele gosta de um jogo vertical, acelerar rápido nas pontas e também na forma de marcação. Geralmente uma marcação individual pelo lado do campo, né? Isso o camarada do canal 4 Linhas explicou muito bem, onde, por exemplo, o ponta sempre tem a função de marcar o lateral direito do adversário, independente de onde ele correr. Isso pode ser ruim porque o jogador desgaste, pode sim, mas fica muito preenchido a região determinada onde está a bola, por exemplo, principalmente nas pontas, um número maior de jogadores, por exemplo, do São Bernardo, naquela região para recuperar a bola o mais rápido possível e sair em contra-ataque.